Sim, eu acho que a Leila demonstrou nas entrevistas esse ano a mesma insatisfação que o torcedor do Palmeiras demonstrou com o resultado final da temporada passada. Com uma diferença básica, ela não é só torcedora, ela tem uma caneta. E ela anunciou que ela iria ser mais agressiva no mercado. Então você junta as duas coisas. Uma expectativa por mais reforços de peso e um final de temporada meio frustrante. O Abel, por enquanto, ele está se esquivando dessas duas questões e mantendo um plano, um planejamento para esse campeonato, revezando dois times. Quando ele fala isso no primeiro jogo, ele não deixa muito claro até quando vai isso. Se é toda a fase de classificação, 12 rodadas, e aí as coisas começam a acontecer. E às vezes você tem que mudar o planejamento dependendo do que acontece. Primeiro, os reforços pararam, quer dizer, pararam não, já veio o terceiro, mas eu ia falar, pararam nos dois primeiros. Já veio o terceiro reforço, não veio gente tão rapidamente como se imaginava. Esse é um primeiro dado. Segundo, a tal da invencibilidade de 40 partidas na fase de classificação, que era uma coisa praticamente, o Palmeiras não perde, aconteceu a perda da invencibilidade. Terceiro, os outros times, era só o Corinthians, de repente agora já tem o São Paulo. São Paulo ganhou do Corinthians. Estou falando numa briga eventual por melhor campanha, a gente sempre fala isso. Isso tem garantido o título paulista. O Abel sabe muito bem disso. Ele foi tricampeão paulista, tendo a melhor campanha. Às vezes, dependendo do que está acontecendo com você e com os seus concorrentes, é necessário adequar o plano, né? Então, esse revezamento a gente vai ver. De fato, eu acho que o Celso tem total razão. Esse time, o time do Estevão, é melhor que o time do Gustavo Gomes. Está mais próximo do time titular do Palmeiras, mas ainda não é, porque ele separou os zagueiros, separou a dupla de volantes, ele separou as duplas, né? Então não é Murilo e Gomes, é Murilo e Naves. Não é Aníbal e Rios, é Fabinho e Rios. Ele foi separando, inclusive, por setor. Teve outro, tem planejamento de tudo quanto é tipo nesse período. O Corinthians está revezando time A, time B. O São Paulo faz 2 jogos o time A e vai fazer o terceiro com o time B. Está todo mundo fazendo de alguma forma. Tem treinador que separa, eu coloco o meio de campo titular e o ataque reserva. Tem um monte de coisa acontecendo nesse início de temporada maluco. O Caixinha faz um pouco isso às vezes, no Santos. Agora, você juntar todo esse contexto e essa certa insatisfação do torcedor, eu não estou nem colocando a questão Barueri para a gente debater, que daqui a pouco a gente debate, que é boa. Sempre rende. Porque agora é no Allianz o jogo, então, ok, mas não vai ser sempre assim. Mas acho que esse contexto, essa insatisfação, vou botar entre aspas, ou histeria, como o Celso fala, talvez obrigue o Abel a mudar o plano para esse campeonato depois dessa partida. Ainda mais porque existem jogos, e ele também sabe muito bem disso, nessa fase do Paulista, que são superiores ao campeonato. São Paulo e Corinthians foi um jogo superior ao campeonato. Santos e Palmeiras, o primeiro clássico, não foi. Os dois foram com times alternativos, o Palmeiras ganhou no final, mas não teve um... Se fosse o Santos do Neymar contra o Palmeiras, e seria uma outra coisa, acho dificilmente... Então, vamos ver como é que vai chegar o Corinthians até lá também, até o derby. Para a gente ver essa situação, Celso, eu costumo dizer assim, o Campeonato Paulista não vale nada, mas não vale nada para quem ganha, o Bacif costuma falar diploma. No caso do Palmeiras, é a possibilidade de um tetracampeonato inédito. Então ele já tem essa... No caso dos adversários do Palmeiras, é a chance de evitar o tetracampeonato. O Corinthians não é campeão há muito tempo. O Zubeldia nunca foi campeão no São Paulo. Então você vai começando a misturar todo esse baralho aí. E nós já passamos de 1/3 da competição. É rápido. São 12, mas já foram 4 jogos. Então são 3 recortes de campeonato. Normalmente, cada terço tem um clássico. O Palmeiras já jogou com o Santos. Depois vai jogar com o Corinthians no segundo terço. Depois vai jogar com o São Paulo no último terço. É bem diferente do Rio, né? Que começa sem clássico nenhum, porque os caras estão com o time de reserva, sub-20, e depois só tem clássico nas todas as últimas rodadas. Vai começar agora. O Campeonato Carioca vai começar agora. Mas eu imagino que, dependendo do que acontecer hoje e que for acontecendo com os rivais, sobretudo o Corinthians,
talvez o planejamento do Derby seja revisto para juntar todos os titulares do Palmeiras pela primeira vez. Só a última coisa, o ano passado foi um outro revezamento, né, que o Abel fez revezamento, mas foi um outro revezamento. A Supercopa com o São Paulo talvez tenha obrigado ele a usar o time titular antes do que ele imaginava, porque era um jogo que valia uma taça, assim como ele fez contra o Flamengo lá na outra Supercopa. Hoje é diferente, não tem Supercopa, tem pré-temporada menor e ele está experimentando essa estratégia. Vamos ver até quando vai. Ô, Vessa, aqui ó, o Eduardo Henrique, meu xará, fala: o Palmeiras contratando um monte de lixo, enquanto os rivais se reforçam de verdade. É curioso isso, né? É porque o São Paulo ganhou, então agora o time é bom e tudo mais. Grife, né, cara? O Palmeiras contratou um volante bom, mas os caras estão lá cornetando porque grife. O time que quer que seja, que enfrentar o Corinthians, se ganhar do Corinthians, já muda essa história. Estamos falando de um jogo que vai ser daqui a uma semana ainda. Mas é que já estão mirando ali, né? Na verdade, ele fala em monte de lixo, são 3, né? Também não é nem um monte, né? Independente se ele acha que é lixo ou não, mas... são 3 bons. São 3 bons. Eu digo, não é um monte em quantidade. 2 estrangeiros novos que vão dar resultado ao médio prazo e digo, é uma grife. Titular de um grande clube brasileiro. Na lista da Libertadores. Além disso que você tinha falado, Tirone, esse negócio dos reforços, o discurso dela inflama, né? Então todo mundo vai achar que é coisa... Nós estamos falando, não é só discurso, é um time que tem grana. Isso. Por isso que inflama. Porque o Augusto Melo, ele pode ter o discurso que não tem grana. Aí é diferente. Ela tem o discurso e tem a grana. Aí a galera vai querer reforços mesmo. Eu acho que esse é um jogo ideal para o Palmeiras. Porque quando você pensa, o Red Bull está na Série A, né? O time de Série A e tal. O Red Bull termina o ano mal, escapou porque o Sacha meteu gol lá na Arena da Baixada, ele estava caindo com aquele empate. Verdade. E ele, com a frieza dele, o único mais experiente, acho que tem mais um, né, que é o lateral esquerdo, mas enfim, poucos experientes, Capixaba, né? Mas enfim, quase ninguém, ele vai lá e mete o gol e escapa. O Red Bull tem 3 derrotas em 4 jogos do Paulista. Acabou de tomar um 3-0. Ele tomou um 3-0 do Água Santa. Uma partida na última bola. É péssima do Bragantino. Que tomou 6 do Mirassol. O Água Santa tomou 6 do Mirassol, deu 3 no Red Bull. O Sacha foi expulso, não joga hoje. O Palmeiras está em casa, com o time que está 100%. Esse time da tela é o time do 100%. No revezamento do Abel, o que não está dando certo é o outro. É o do Novo Horizontino. Dentro de casa. Então, pega o Red Bull, 3 derrotas em 4 jogos. O melhor jogador que mete gol, tudo suspenso. Então, me parece um cenário muito bom para o Palmeiras voltar a vencer, manter esse time aí, o time do 100%. E aí, eu repetindo, eu acho que domingo vai titular, quinta-feira vai titular. Eu acho que ele acaba esse revezamento, pelo menos até o derby, porque ele normalmente, eu não lembro quem veio aqui e falou isso, mas ele tem a tática dos 3 dias de descanso. Tem 3 dias de diferença de uma partida para outra, eu consigo pôr os mesmos jogadores. O Abel, ele age dessa maneira. E é exatamente terça para domingo, domingo para quinta, ele tem os 3 dias para os 2 jogos. Então, por isso que eu estou achando que ele vai com esse time titular. E só uma curiosidade, o árbitro, que foi muito bem na minha visão no Clássico, Flávio Rodrigues de Souza, é o que apita. Ele foi bem, tá com moral, a gente nem falou de árbitro, porque quando não fala é porque ele foi tranquilo. Só que me pega um pouquinho, né? Domingo acaba o jogo quase 10 da noite, com aquele campo pesado, precisava colocar ele já na terça-feira de novo? Isso me pega um pouquinho, gosto da figura, é experiente, tá tudo bem. Eu só me pego a parte física dele num sintético, depois do gramado tão pesado do Morumbi, me pega um pouquinho. Até com a questão do árbitro, né? No campo sintético. O Arnaldo que cuida dessa parte, mas eu resolvi... Fica tranquilo que no campo sintético do Pacaembu, São Paulo e Português, o Candanção, o jovem Candanção... Vai ser o Candanção? O Candanção, São Paulo e Santos? Vai ser São Paulo e Lusa? Matheus Candanção, São Paulo e Lusa. Putz, grilo. Esse é mais jovem, pode correr no campo sintético.